E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz, agente cultural, e tô aqui para dar um start em mais uma edição do Cultura ao Vivo, que é o programa da Secretaria de Cultura que vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras, às 20 horas, nos canais virtuais da Secult e da Prefeitura de Diadema no Facebook e no YouTube, trazendo aí ações da Secretaria de Cultura e a diversidade de trabalhos da produção cultural da cidade. Hoje na nossa live do Cultura ao Vivo a gente celebra o 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. Aliás, por acaso, esse que vos fala está assim um tanto envolvido no programa de hoje, vocês já vão entender. Mas antes da nossa live rocker, temos alguns recadinhos. A próxima edição do Cultura ao Vivo rola dia 16 de julho e vai ter o tema Nova Secult, Ações e Parcerias, que vai abordar aí as atividades realizadas nos 180 dias da atual gestão da cultura na cidade. A difusão por meio das lives, a formação e as oficinas culturais online, os festivais solidários, a eleição do Conselho Municipal de Cultura, a Teia Aldir Blanc e outros assuntos afins. No dia 24, sábado, das 19 às 21, a gente vai ter a live especial do 11º Grito da Diversidade LGBTQIA+, transmitida aqui do Centro Cultural Diadema, então não percam, hein? E no dia 17 de julho, que é o próximo sábado, rola mais uma parceria da Secult na transmissão de mais uma edição do Festival Rock ABC, que é promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e nesse ano rola no formato online, com shows das bandas mais votadas, né, da pré-seleção que rolou aí, que foi feita para o festival, e com o show especial da banda Inocentes. Vai ser uma transmissão feita simultaneamente aqui entre os palcos do Teatro Clara Nunes e do Teatro Municipal de Mauá, que é uma cidade também que está na parceria aí desse evento bacana. Bom, recados dados, então vamos à nossa live do Cultura ao Vivo de hoje. Curtam aí, muita saúde e muito rock and roll para todo mundo e para o mundo todo. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou o Luiz Lovinil, sou agente cultural aqui em Diadema City, colecionador de discos e modesto discotecário. A gente vai apresentar agora o programa Cultura ao Vivo da Secretaria de Cultura de Diadema, que vai ao ar quinzenalmente pelos canais virtuais da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de Diadema. Estamos aqui no estúdio 1100, ok? Devidamente paramentados, né? Infelizmente estamos enfrentando essa pandemia, então a gente tem que se cuidar, né? Tá todo mundo aqui seguro, ok? E cuide-se vocês também. E bora que vamos. Hoje a gente celebra o dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Em 1985, o 13 de julho, aconteceu o Live Aid, onde vários artistas, né, fizeram um show organizado pelo músico inglês Bob Geldof, né, um grande show simultâneo entre Estados Unidos e Inglaterra, que foi um show beneficente organizado para combater a fome em vários países da África naquele momento ali, como a Etiópia, por exemplo. O rock é um jovem senhor de quase 70 anos. Eu explico. Entre as décadas de 40 e 50, nos Estados Unidos apareciam artistas negros tocando o rhythm and blues, que já era um derivado direto do blues e da gospel music dos negros norte-americanos, né, dos negros escravizados. Temperado logo depois com o country dos brancos, né, surgiu o estilo musical mais miscigenado da história, que em meados de 1954 foi batizado pelo DJ norte-americano Alan Freed como rock and roll. Pois é. É basicamente a mistura do blues com o country e algumas nuances aí, né? A gospel music, um pouco de jazz, a música basicamente que os negros faziam, né? Misturada com um pouco da música que os brancos faziam nos Estados Unidos, né? Apesar de toda a segregação racial. Depois dessa primeira mistura com os avanços das comunicações globais e aquele empurrãozinho, né, das culturas de massa, o rock foi se espalhando pelo mundo. E claro que foi se misturando a outras culturas musicais, fazendo surgir vertentes diferentes, né, em vários lugares pelo mundo. E essa miscigenação toda cultural sempre foi própria do rock and roll. O rock foi o gênero musical que mais interagiu aí com movimentos culturais e artísticos, movimentos políticos, comportamentais pelo mundo todo. Além de contribuir bastante, né, com as inovações tecnológicas da produção, né, de como se produzia a música através dos anos, através dos tempos aí. Depois da primeira leva de artistas importantes do rock ali na década de 50, né, a gente está falando aí de Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Ed Cochran e até Elvis Presley, né, o chamado rei do rock, né, por muitos.
Depois dessa mistura toda ali da década de 50, onde o rock era mais o rock and roll mesmo ali, que a coisa foi avançando e o rock foi se misturando a outros estilos, né? Bom, eu sou colecionador de discos aqui já faz algum tempo, né? Eu tô falando de discos de vinil, LPs, ok? E eu sou oriundo do rock and roll como origem, mas o rock me levou para vários lugares diferentes, vários estilos musicais, e hoje eu tenho uma coleção um pouco vasta assim de vários outros estilos, né? Mas o rock é um dos principais. Então eu trouxe alguns discos aqui que eu considero importantes dessa história toda do rock para mostrar para vocês e falar um pouco sobre eles. Bom, primeiramente essa coletânea de blues bacanérrima aqui, alguns dos primeiros registros da década de 30 e 40, né? De artistas aí como Blind Willie McTell, Robert Johnson, Booker White, Memphis Minnie, né? Existiam as mulheres também no blues, né? Foram importantíssimas, inclusive, ali nas primeiras gravações de décadas de 30, 40, 50. E aqui na sequência alguns discos de bandas de garagem dos anos 60 que resgataram um pouco essa história do rock barulhento, né? E desenvolveram isso já na década de 60 ali. A gente tem aqui Sonics, Count Five ali da cena norte-americana, né? O The Seeds, né? Essa banda que eu acho muito bacana, que é o Blue Magoos, né? Misturava ali garagem com psicodelia. Stooges, né? De Mr. Iguana. Esse maravilhoso MC5, uma das minhas bandas de cabeceira. Todas essas aqui representantes aí do rock de garagem ali da década de 60 e comecinho dos anos 70, né? Que onde o rock começou a se tornar um estilo sonoro mais barulhento mesmo. E a partir disso também reivindicador, né? O MC5, por exemplo, é uma banda que tinha ligações aí com os Panteras Negras, né? Nos Estados Unidos, naquele período ali da década de 60 dos conflitos raciais, né? Aqui a gente tem uma leva também de discos daquele período dos anos 60, só que uma outra viagem sonora ali, a galera psicodélica da Califórnia, né? Alguns dos mais importantes na minha modesta opinião, Surrealistic Pilot, Jefferson Airplane, tem The Birds também, que é uma banda que eu gosto bastante. Esse disco maravilhoso do The Zombies, Odyssey and Oracle. Beach Boys, que foi uma banda que começou ali surf music, mas depois deu uma pirada aí, principalmente em estúdio, influenciou muita gente, inclusive os Beatles, né? Cheap Thrills, na verdade do Big Brother and the Holding Company, com os vocais da Janis Joplin. Ela ainda não era artista solo, né? Passou a ser depois desse disco. Uma banda muito importante ali na Califórnia psicodélica bluseira da década de 60. Mr. Jimi Hendrix e o seu Axis Bodas Love dispensa apresentações. E do outro lado do Atlântico, né, lá nos lados de Nova York, né, costa oeste, a gente tinha Velvet Underground com os grandes representantes do rock dos anos 60 naquela coisa mais urbana ali, né. E os ingleses aí, Beatles, Revolver, que é um disco para mim excepcional, né, dessa banda maravilhosa. O primeiro do Pink Floyd, capitaneados aí por Mr. Syd Barrett, que depois sucumbiu às drogas e deixou um registro maravilhoso e uma marca indelével aí na história toda. Esse disco que eu gosto muito, que é o Eric Burdon and the Animals, ingleses também, já misturando blues com a psicodelia. Alguns desses discos da minha coleção estão aqui, alguns que eu acho mais importante, eu vou mostrar mais para vocês no decorrer aí da live. E a gente agora vai ficar com o som ao vivo da banda Os Surfistas do Vinil. Os Surfistas já tem alguns anos de estrada e eles fazem um som mais ligado a essas raízes do rock, né, que eu contei aí pra vocês, né, o rock dos anos 50, dos anos 60, até também dos anos 70 ali, que a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco, ok? Então vamos curtir o som ao vivo aí da banda Os Surfistas do Vinil aqui na nossa live Cultura ao Vivo, Dia Mundial do Rock. E é isso aí, surfistas, pra vocês. Olá, Diadema, nós somos Os Surfistas do Vinil.
A gente está aqui no Cultura ao Vivo, celebrando o Dia Mundial do Rock, 13 de julho, pela Secretaria de Cultura de Diadema e Prefeitura Municipal, nos canais aí do Instagram, Facebook e também no YouTube. Bom, vocês tiveram aí o som dos Surfistas do Vinil, bandaça aqui da cidade, que deu para perceber que está mais ligada aí à sonoridade das origens do rock ali, né, meados dos anos 50 até os anos 70, né, é um pouco mais a cara dos Surfistas, né, banda que já tem uma trajetória aqui na cidade. E aí eu vou falar um pouco mais para vocês, dar algumas informações a mais aí sobre a história do rock aqui na nossa live. Bom, a partir dessas vertentes originais, né, entre os anos 60 e 70, o rock foi se disseminando mais ainda, né, pelo planeta todo e se misturando a outras culturas musicais e absorvendo delas referências diversas, até se formatarem outros estilos e irem se formando e se criando e acontecendo pelo mundo. Nesse período de grande efervescência, o que aconteceu? Surgiram estilos como a psicodelia, o folk rock, o rock progressivo, o jazz rock, hard rock, glam rock, os primórdios para estilos como o punk rock, o hardcore, o heavy metal e as suas variadas vertentes aí, e os desdobramentos sonoros de todos esses estilos, né, que vieram depois aí com estilos afins aí que foram surgindo ao longo do tempo. E daí eu tenho mais alguns discos aqui para mostrar para vocês da minha modesta coleção, para falar um pouco dessa coisa aí dos anos 70, né? Bom, começando aí por discos importantíssimos aí, o primeiro do Led Zeppelin de 69 e o primeiro do Black Sabbath também, aliás, de 1970, né? Discos importantíssimos para a gente entender aí como é que evoluiu estilos como o hard rock, o heavy metal e afins, né? O Led que eletrificava o blues ali no final dos anos 60, né? Com suas referências bem raiz, né? Inclusive esse disco tem algumas regravações de blues bem bacanas e diferentes, né, para a época. E o Black Sabbath que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? O primeiro disco da banda, importantíssimo nesses estilos aí que eu citei, né, do rock dos anos 70, né, partindo para o som mais pesado. Alguns discos da vertente do rock progressivo importantes aí, né, bandas importantes também, né, os ingleses do King Crimson e do Yes, né, os seus primeiros discos, ambos de 69, que traziam aí o chamado rock progressivo, né, com elementos de música clássica, de música experimental, de música folclórica, inclusive, né, algumas bandas do estilo, que se desenvolveu principalmente na Europa, né. E esse disco aqui também é da banda alemã chamada Can, que fez parte de uma cena chamada Krautrock ali da década de 70, também é uma banda importante, um disco importante para a gente entender um pouco da evolução desse estilo nomeado, né, posteriormente de rock progressivo. E aí alguns discos de bandas da década de 70 que traziam aí um resgate mais do rock mais raiz, mas já com uma referência mais pesada, né. Dr. Feelgood, banda norte-americana que trouxe aí o rock de volta, né, aos pubs, aos bares sujos e lugares fuleiros, né, faziam shows em lugares bem inóspitos. O New York Dolls, né, que é uma banda importante aí pra gente entender também essa coisa da teatralidade, né, de alguns movimentos do rock aí, o glam rock no caso, né, os caras, enfim, se vestiam de mulher e tinham uma sonzeira que influenciou inclusive muitas bandas ali do punk do final dos anos 70, né. New York Dolls, esse é o primeiro álbum dos caras. E outras bandas aí que faziam uma sonoridade também próxima ao rock and roll de raiz, mas já com uma pegada mais pesada aí, né. Dois combos femininos que eu adoro, que são muito importantes aí, o Bertha, né, que eram 4 garotas poderosíssimas aí. Se você é fã de rock pesado e muito bem tocado, muito bem feito, escute esse disco que é do caramba, primeiro álbum das meninas. E The Runaways, o primeiro disco delas também de 76, né, todas elas tinham entre 15 e 17 anos e faziam uma sonzeira absurda.
E outras coisas bacanas aqui da década de 70. A banda de Jorge Santana era só o irmão de Carlos Santana, né, o Malo. Lançou alguns discos ali com a grande influência da música mexicana, da música latina, dentro do rock dos anos 70. O Big Star, que é uma banda que eu gosto muito, né, representantes aí do chamado Power Pop, né, Power Rock, né, que trazia melodias bem assoviáveis com guitarras muito bem tocadas e um instrumental muito bacana. Com muitas referências aí ao rock melódico da década de 60, né? Principalmente Beatles, né? E alguns personagens aqui importantes dessa história toda que saíram como carreiristas solo e participaram e fizeram de projetos diversos ao longo da carreira, né? Mr. Bob Dylan, né? Que completou esse ano 80 aninhos, né? De serviços muito bem prestados na história da música. Começou como folk singer lá em meados de 62 e depois virou um rocker aí bem cultuado, né, ao longo do tempo, influenciou muita gente. O maluco Frank Zappa, que também dispensa algumas apresentações, mas para quem ainda não conhece Zappa, o cara era maluco totalmente transformador, né, misturava referências de músicas diversas com a referência do rock. Ele era guitarrista principalmente, mas era multi-instrumentista também, trouxe muita referência diferente para o rock, né? Essa edição aqui argentina, né, do Hot Hats, né, álbum de 71 dele, que é o Ratas Calientes. Mr. David Bowie também outra grande figura, né, da história do rock, que também trouxe as referências aí do glam rock e trabalhou a teatralidade dentro da história do rock, né, o conhecido camaleão do rock and roll. Nos deixou, infelizmente, né, alguns anos atrás, recentemente. E outro cara que eu particularmente gosto muito, que influenciou muita gente, por exemplo, a galera do chamado grunge ali da década de 90, Mr. Neil Young, né? Belíssimos serviços prestados à história do rock. E com todas essas influências que eu falei aí, a gente vai ter agora ao vivo aqui, no Cultura ao Vivo do dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, o Versus Mari, outra banda aqui da cidade, que faz um som considerado como seria o rock alternativo, né? Que, na verdade, é uma vertente de rock que traz influências de diversos estilos musicais, né? Desde do rock progressivo até o punk rock, heavy metal, dentro de uma sonoridade que se pode dizer diferente, né? Dos estilos em geral. Na verdade, essa vertente tem muito de estilos diferentes, né? Então você vai ter bandas consideradas rock alternativo, bandas mais pesadas, bandas que fazem um som um pouco mais tranquilo, né? Até de certo modo, dentro desse panorama aí do rock alternativo. Então a gente vai ouvir agora ao vivo, bandaça aqui da cidade, o Versus Mari, dentro da nossa live Cultura ao Vivo, aqui na Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Diadema. Então, Versus Mari para vocês. Angústia não é
como for, é pela paz, pelo amor, a liberdade negou. PS na trilha, rima de uns dias que fita, simplesmente Deus me guia nessa vida bandida. Eu hoje pouco entendo o que se passa, me caça, sucaça, bem-vindo à quebrada. Diamante bruto eu sei, me encontrei com os tubarões, sem noção, sem ninguém. Um Robin Hood bom ladrão, entrei de peça assim, até mesmo porque não, eu tô buscando o meu jeito, melhorar a situação, certas fitas no gueto, pode pá, é sem boi, proceder não fez valer, quando cê vê, já foi. Hoje estou na bola de meia, demonstrando valor. Respeito os guerreiros, resiliência, vou que vou. Resistência é quem na senzala revelou. Capitão do mato enquadra, mão pra trás do senhor. Não descolou nada, por nós passa batido desde menino. Itinerário entre vilões, mesmo ritmo. Pele preta sempre foi a maioria aqui, longe da ficção, o reality. Por esses becos percorro, por onde ando eu vou. Sem cantar, laiar, depois do jogo nem sempre fica por isso mesmo. Sempre um salvão resolve, deixa no gelo, cê me entende? Tá feia, fé no futuro, nas crianças paradas. Se a gente é questão de tempo e já vem. É como o sol clareia, aquece a alma, o coração, só não ficar de bobeira. Terra da garoa, disposição e muita sorte. Meu povo firmão, cada perrengue mais forte. A classe simples do corre, pra vencer o dia a dia. Nem se trata de pop, mas é aí, cadê a mídia? Não espere pelo tédio assim espalhar. Living highway, carregado e apontada poesia. Highway. Salve nós, salve rapa, aqui na voz Thiago TS. Agradecer o convite, meus manos do Versus Mari, Estúdio 1100 discos. A todos que tá acompanhando esse corre, muito obrigado, positividade sempre, muita luz, muita paz, só vamos e é nóis.
E aí a nossa live do Cultura ao vivo, a gente teve aí a sonzeira do Versus Mari, banda representante aí do rock alternativo aqui na nossa live pelo Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Bom, as décadas de 80, 90 e 2000, pro rock de forma geral, assim, aconteceram muitos crossovers musicais, né? Ou seja, a mistura de estilos musicais do rock com outros estilos musicais que não necessariamente estavam ligados ao rock, mas que entraram aí nesse bojo, nessa produção musical, né? Várias bandas e artistas trouxeram essa influência, toda essa mistura, estilos como o rap, o reggae, a música eletrônica, né? E outros estilos aí, né? Jazz, ou as voltas aí com o blues também. Tudo isso determinou aí e mostrou mais ainda que o rock é um estilo miscigenado por natureza. Não é à toa que ele sobreviveu aí, é um senhor que tem quase 70 anos aí, desde 1954, se misturando com todas essas referências aí musicais e outros estilos também. E aí eu trouxe para vocês alguns dos meus discos aqui, né, alguns outros discos para demonstrar um pouco essas vertentes aí, né? A gente tem, bom, para dizer daqueles mais pesados aí do tal do punk rock, né, da década de 70, né? Dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Essa coletânea bacanérrima aqui com os 2 primeiros álbuns dessa bandaça norte-americana aqui que influenciou muita gente que veio depois, né? Os Ramones. Atravessando o Atlântico, uma banda que eu gosto muito, também influenciou muita gente, trouxe referências bem diferentes aí pro punk rock ali em inglês, né? O The Clash, esse disco importantíssimo que faz referência inclusive, né, o primeiro disco do Elvis Presley, mas a revolta, a revolução que o punk rock estava trazendo naquele período. Banda de Washington DC, Bad Brains, né? O combo negro aí que além de punk rock tocava também um reggaezinho bacana, né? Influenciou muita gente que veio depois também, totalmente alternativo. Uma banda que tem muito a ver com a banda que a gente vai ouvir na próxima sessão ao vivo aqui do Cultura ao vivo Dia Mundial do Rock, que é o Extreme Noise Terror. É uma banda que trouxe aí referências do punk rock mais pesado ainda, né? Misturando com alguns estilos mais pesados ainda do que propriamente o punk rock e o heavy metal, né? Banda alternativa e, né, com lançamentos alternativos aí fora do mercado de discos. Depois dessa leva aí dos punks ali, meados dos fins da década de 70, a gente teve o tal do pós-punk, né? No fins dos 70, começo dos 80. E algumas bandas importantes aí, discos importantíssimos desse período que trouxeram sonoridades aí instrumentais importantes e que influenciaram muita gente que veio depois também. Television, primeiro álbum dos caras, Marquee Moon, né, sonoridades de guitarra muito marcantes, né, que influenciaram bastante músicos que vieram depois. Esse disco aqui que eu acho fundamental também, o Gang of Four, né, o primeiro dos caras, o Entertainment, que já era o tal do pós-punk, né, ou seja, o punk rock já com referências aí bem diferentes e um trabalho musical bem específico, né. Outra banda nesse estilo também, né, do chamado pós-punk, o Killing Joke, né, banda inglesa também importante nesse período e bem revolucionária, né, no seu discurso. Joy Division é uma banda que trouxe uma sonoridade também ali no final dos anos 70 e começo dos 80 bem diferente, culminou aí na influência de estilos musicais do chamado rock gótico, né? Eles não eram necessariamente góticos, mas trouxeram uma sonoridade bem particular, bem peculiar, né? Tiveram uma história trágica aí, né, com a morte do vocalista, né? Mas enfim, deixaram uma marca indelével na história. A gente vai entrando aí dos 80 para os 90, Sonic Youth, esse descasso aqui maravilhoso, representantes aí do tal do guitar rock, né, do rock mais barulhento nas guitarras, ali nos anos 80 e 90. Uma banda também importantíssima desse meandro musical, vamos dizer assim, My Blood Valentine, que lançou pouquíssimos discos, mas que deixou uma marca importantíssima, né, principalmente no noise guitar, né. Pixies, uma banda que influenciou bastante a galera aí que veio depois dos anos 90, o chamado grunge, né, Nirvana e afins, né? Uma banda que inclusive misturava influências aí latinas também no seu som, né? Tinha um guitarrista que era latino. Banda norte-americana bem importante, esse é o segundo álbum deles. Dinosaur Jr., né, representantes aí do som independente, né, norte-americano, das college radios, né, que fizeram
Muita divulgação de bandas desse período ali, dos anos 80, 90, né? Bem importante também para essa coisa do rock alternativo. E algumas bandas aí inglesas, né? Que foram importantes também nesse período 80, 90, né? Teenage Fan Club, representantes do tal do Power Pop, né? Um disco belíssimo, inclusive, muitas guitarras melódicas e bacanas. Stone Roses, né? O chamado Britpop, né? Uma banda importante aí também com guitarras e uma sonoridade bem legal. Smiths, que além, né, de ter a alcunha de ser uma banda de pop rock importante ali, também esse disco particularmente tem traz aí a referência deles, a influência do punk rock, né, por incrível que pareça, só ouvindo para sentir. E alguns representantes do crossover musical do rock aí dos anos 80 e 90, né? Beastie Boys, que começou como uma banda, um trio de punk rock, né? Acabou virando uma banda de rap com referências fortíssimas do rock pesado. O Band Squad meio nessa mesma pegada aí do Beastie Boys, né? Rage Against the Machine, né? Não preciso dizer mais nada, né? Referências fortíssimas aí do hip hop, do rap e da revolução. E uma banda de música eletrônica que tem muita influência e referências do rock, né? Principalmente nesse disco e a partir dele em outros discos dos caras, o Prodigy, né? Alguns outros desses discos aqui que eu trouxe para vocês para contar um pouco dessa história aí das influências em geral do rock and roll. E aproveitando o ensejo, então a gente vai ter a nossa terceira banda aí tocando ao vivo aqui na Live Cultura ao Vivo, Dia Mundial do Rock, que é o Amorfo, banda aqui da cidade também que representa aí o crossover, né, dos estilos mais pesados aí e rápidos e gritados também do rock, né, desde do hardcore até o heavy metal, com várias influências aí. Eles são representantes desse crossover, né, dessa mistura toda de sons pesados aí. Então curtam e confiram aí o som do Amorfo aqui na nossa Live Cultura ao Vivo, Dia Mundial do Rock. E eu venho daqui a pouco pra gente encerrar a nossa conversa aqui, ok? Amorfo pra vocês.
E a gente teve aí a sonzeira do Amorfo, mais uma banda ao vivo aqui na nossa live Cultura ao Vivo, da Secretaria de Cultura de Diadema. E eu voltei aqui pra gente finalizar o nosso encontro de hoje aqui, pelo Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. E trouxe aí agora discos brasileiros da minha coleção aí pra vocês conferirem aí e saberem um pouco da importância desses discos aí. Bom, a gente começa então com Mutantes, né? Banda indispensável do rock brasileiro, né? O primeiro álbum deles de 68, fizeram parte aí do movimento da Tropicália, né? Importantíssimo também para a cultura e para a música brasileira de um modo geral, ali no fins dos anos 60. Depois a gente tem aqui os Novos Baianos, né? Nessa leva aí, né, da Tropicália, outra banda importante, né? Uma banda baiana que trouxe referências do rock para dentro do seu som, que trazia aí o samba, né? O groove, brasileiros por excelência. Novos Baianos deixaram discos bacanérrimos aí. Representantes não tão conhecidos assim, mas importantes do rock progressivo no Brasil aqui, o Som Nosso de Cada Dia, banda paulistana aí que reuniu 3 músicos muito importantes no período e lançaram 2 discos importantes. Esse é o primeiro deles, né, uma sonoridade bem influenciada aí por bandas europeias, principalmente inglesas, né, do estilo do rock progressivo, e deixaram uma marca bacana aí, influenciaram muita gente que veio depois. Joelho de Porco, banda paulistana aí que trazia o rock and roll mais de raiz e aí aquela coisa mais crítica e engraçada também, né? O próprio nome da banda já é uma referência, né, a parte humorística, né, do rock. Joelho de Porco, banda paulistana muito bacana aí. Um cara que dispensa apresentações, o baiano maluco, Raul Seixas. Ele fez o que quis do seu trabalho musical, misturando aí rock, baião e outras referências musicais dentro de um som que muitos dizem, né, eu particularmente também digo, único, com discos bacanas. Esse é um dos álbuns que eu mais gosto do Raul, Novo Aeon, altamente recomendável na discografia do cara. Representantes aí da cena punk e pós-punk, né, o Mercenárias, né, essa belíssima capa e esse belíssimo disco. Elas só lançaram 2 álbuns, né, importantes também nessa transição aí do punk rock pro pós-punk ali em fins de 70, começo dos 80 aqui no Brasil. Cólera, bandaça do punk rock nacional aí, grande representante do estilo aqui no Brasil, né, banda paulistana também, que rodou o mundo, né, levando o seu barulho, o seu som, influenciou inclusive bandas lá fora, certo? Muitas delas do estilo. O Gueto, que é uma banda hoje não tão conhecida assim, mas que trouxe referências da black music pro rock ali em meados dos anos 80. Os caras já estavam antenados ali, fazer um trampo, digamos assim, mais ou menos o que o Red Hot Chili Peppers fazia também lá fora nos anos 80. No estilo, trazendo referências do rock, mas com uma pegada aí já de hip hop e de rap também, né? Uma banda que foi importante, mas que hoje é meio esquecida. Então tá aqui o primeiro disco dos caras. Representantes aí da cena paulistana da década de 90 do rock independente aí, o Pin-Ups, né, outra banda importante também que com outras bandas ali, né, Mickey Junkies, Second Coming e outras bandas fizeram um circuito paulistano importante ali nos anos 90, né, onde surgiram várias influências para uma galera que montou outras bandas posteriormente. Depois os caras foram, enfim, ser VJs MTV, trabalhar com comunicação, etc. Mas deixaram essa marca bacanérrima na história. Outra banda pouco conhecida, mas importante também, né? Amigos, né, de uma outra banda mineira famosa que eu já vou falar deles já, Virnalize. Uma banda que trouxe ali nos anos 90 uma referência do rock pesado com influências de metal e guitar band, mas com a pegada até do samba e do batuque também. Pouco conhecidos, mas importantes também no estilo. Chico Sá e Estação Zumbi, dos anos 90, foram uma sumidade da mistura do som brasileiro com referências do rock, né? Traziam aí, os pernambucanos traziam o som do maracatu, né? Entre outros estilos musicais bem brasileiros, as guitarras pesadas e barulhentas, rodaram o mundo também, levando toda essa referência aí brazuca pra fora. Essa banda que eu comentei ainda há pouco, né? O Virnalize era amiguinho desses caras aqui, né? Eram amigos desses caras. O Sepultura, esse disco é importantíssimo e para muitos, como eu, por exemplo, é um divisor de águas na história do heavy metal e do thrash metal ali da década de 90, né? Roots. E os caras também rodaram muito, representaram a gente em muitos lugares, mundo afora.
E para finalizar, uma banda contemporânea aqui de Santo André que lançou esse disco de forma independente por uma lei de incentivo ali de Santo André, que é o Dialos, está nativa ainda, né? Lançou seu álbum em vinil e um som bem bacana aí, influenciado por punk rock, principalmente, mas com a tal da música falada, né? O spoken word aí, só ouvindo para conferir Dialos. Escute que é bacana. E é o seguinte, a gente está finalizando a nossa live pelo Dia Mundial do Rock hoje aqui. Eu trouxe algumas referências em discos para vocês curtirem e conferirem, ok? E Diadema é essa cidade aqui fincada no Grande ABC, né? Aqui a gente está no meio da Grande São Paulo e também é uma cidade por excelência muito rock and roll, né? Tem várias bandas aí que surgiram e que estão na ativa ainda aí, que a gente ouviu aqui ao vivo 3 delas na nossa live de hoje. E também uma cidade que é especialmente conhecida por vários lugares que deram espaço importantíssimo para essa cena independente aí. E eu vou ter que citar alguns deles aqui pra gente fazer essa memória musical dos rolês aqui do rock and roll por Diadema e pelo ABC. E só para citar alguns, né, desses espaços aí, tem os centros culturais da cidade, né, que são 10 espaços bacanas aqui na cidade que levam essa cena avante aí. O projeto Diadema Rock também, né, que aconteceu aqui na cidade e continua rolando por aí. Os motoclubes, espaços e eventos promovidos pelos motoclubes aqui da cidade são muito importantes também. Os espaços saudosos como o Clubinho, o Cabanas, o Devas, o Aragãos, o Street Bar. E atualmente a gente tem aí outros espaços como o Container Pub Stop, o Bar do Rudolf, o Bar do Zé, que é um patrimônio da nossa cidade aqui, o The Studio, o Coletivo 217 e, bom, os demais espaços que a gente esqueceu aí também se sintam representados aqui, né? E aqui o Estúdio 1100, que é esse espaço bacana que a gente está fazendo a nossa parceria aqui, ok? Com o Estúdio 1100, espaço aqui que também traz aí festivais e uma diversidade de bandas e artistas bacanas aqui para a galera curtir e para fomentar toda essa cena musical e roqueira aqui do Grande ABC, ok? Esse nosso especial, inclusive, a gente dedica aí a todos esses espaços que são importantíssimos aí, foram e são importantíssimos nessa trajetória toda, ok? E esse foi o nosso especial de hoje do Cultura ao Vivo, da Secretaria de Cultura de Diadema, Prefeitura Municipal, Cultura ao Vivo pelo Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, ok? Eu sou o Luiz Lovinil, agente cultural aqui na cidade, modesto discotecário, roqueiro de carteirinha, com influência de outros estilos musicais também. E trouxe aí para vocês todo esse apanhado de informações, espero que vocês tenham curtido. E a gente se encontra em outras das nossas lives Cultura ao Vivo aqui, pelos canais da Secretaria de Cultura, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também da Prefeitura Municipal de Diadema, ok? É isso aí, galera, muito rock and roll para todo mundo e valeu aí a preza.